O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, com a primeira leitura e também com o Evangelho, nos fala do jejum que agrada a Deus e do seu fruto na nossa vida. Mas antes mesmo disso tudo, a partir do Evangelho, nos fala do porquê jejuar e quem é que deve jejuar. O jejum é uma prática conhecida por todas as religiões. O ser humano, em todo lugar do mundo e da história, que descobriu, reconheceu que tem alma, que existe um Deus, isso muito antes e mesmo muito diferente do cristianismo. Todo ser humano é capaz de reconhecer que ele tem uma interioridade, que ele não é uma vaca, que ele não é um bicho, que ele tem uma autotranscendência, a capacidade de valorar as coisas e de refletir sobre si mesmo. Todo ser humano é capaz de reconhecer isso e reconhecer que há um Criador, que ele veio de alguém maior que ele volta para algum lugar. E também é capaz de reconhecer, ainda que não saiba explicar direito, que de algum modo ele vai prestar contas a alguém e que talvez o modo que ele vive hoje esteja em dívida com esse grande alguém, com esse tremendum, com Deus. E aí, claro, por misericórdia de Deus e na disposição da divina providência, a fé vai se revelando a Abraão, o único Deus, e somos nós hoje, somos cristãos e conhecemos o verdadeiro Deus. Mas sempre, em todas as épocas e em qualquer tradição religiosa, até mesmo as mais esquisitas possíveis e imagináveis, se conhece a prática do jejum, porque também se reconhece algo. Parece que em mim tem um descompasso. Aquilo que São Paulo vai dizer na sua carta: vejo dentro de mim uma luta, um mistério. O bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero, quando vi, já foi. De modo que nem sempre faço aquilo que quero, porque em mim habita um mal, que a gente chama de pecado. Em vista disso, qualquer ser humano que se pretende ser um melhor um pouquinho, reconhece essa luta que a gente tem, esse descompasso que a gente tem dentro de nós. E sempre se viu, então, no jejum, um meio, um modo de corrigir esse desajuste, um meio, um modo de unificar essa nossa tal boa vontade, a nossa interioridade com o nosso próprio corpo. No jejum, a gente unifica a gente por inteiro. A gente coloca o nosso corpo sob domínio, sob rédea, e coloca o nosso corpo na mesma linha, meta e objetivo do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente. E como é que a gente coloca o nosso corpo numa posição de boa vontade para com Deus? Como é que a gente coloca o nosso corpo num dinamismo de conversão? Como é que a gente coloca o nosso corpo na luta contra o mal? E como é que a gente coloca o nosso corpo também num gesto de gratidão e louvor? Através do jejum, de modo pontual, ou etapas da vida, épocas da vida do ano, onde a gente vai praticar o jejum e a abstinência. Portanto, o jejum é a penitência e o louvor do corpo, de modo a me pôr inteiro naquilo. Então, tanto quero vencer tal pecado,
ou tanto quero expressar a Deus uma gratidão, uma alegria, que hoje, ou por determinado período de tempo, eu vou jejuar, porque comer e beber, pagão também come e bebe. Então o jejum também pode ser usado como gesto de louvor, de ação de graças. Às vezes a gente está muito acostumado a usar o jejum como penitência, ou como propósito para alguma etapa, para alguma luta da vida. Está certo e é verdade. Mas a gente também pode jejuar como louvor, como gratidão, abster-se de algo para agradecer por algo. Pois muito bem, todas as religiões conhecem o jejum, mas nós talvez somos a primeira geração do mundo de cristãos e de católicos que praticamente perderam isso, e onde qualquer coisinha vinculada a jejum nos pareça um grande exagero, porque nós somos, como nunca, a geração mais molenga que a humanidade já produziu, em vista de todos os confortos que a gente tem e que muitas vezes acabam por nos deseducar, né? Nunca se fez tão pouco esforço na vida para viver. A gente tem todos os confortos possíveis e imagináveis para lidar com qualquer situação, calor, frio, sono, tudo, né? A gente tem conforto para tudo, até o vidro do carro, é tudo no dedo, tudo é no dedo, né? Tudo é no dedo, nem no dedo mais, né? Mês agora de janeiro, fiquei de férias uns dias com meu irmão, e ele me apresentou, eu fiquei apavorado com aquilo. Aquilo para mim eu achei coisa meio do demônio. Aquela tal da Alexia. Vocês já viram aquilo? Aquele negocinho que você fala, Alexia, liga o som. Alexa, liga o não sei o quê. Um negocinho assim, você é louco. Você não põe nem o dedo mais. É tudo. Você deita, Alexa acende, Alexa desliga, Alexa entra no meu e-mail, Alexa não sei o quê. Né? Então, nem a pontinha do dedo mais, é tudo na boca. Então a gente é muito acostumado ao conforto. E também desviado em alguns conceitos. Deus não quer ninguém sofrendo. Não sei se precisa dessas coisas. Que adianta não comer carne? Deus vê ao coração. E aí nós vamos embolando umas meia-verdade e vamos ficando fracos. E aí então, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vai dizer, naquele tempo, os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus, por que a gente faz jejum? Os fariseus fazem jejum, teus discípulos a gente não vê fazendo muito jejum. Vocês adoram ir numa janta. É na casa do Zaqueu, é na casa do Mateus. Vocês comem demais, muita festinha. Por que a gente faz jejum e eles não estão fazendo jejum? João Batista foi o homem do deserto. João Batista foi um grande profeta penitente. Vivia vestido lá com a pele de um bicho, comia mel de gafanhoto. Então João Batista era um homem severo, de austeridade, de vida ascética. Para os discípulos dele, o estilo de vida que os discípulos de Jesus estão levando é um negócio esquisito. E aí Jesus vai fazer a seguinte resposta então para eles, dizendo o porquê é que eles jejuam pouco ainda jejuam pouco. Primeiro, irmãos e irmãs, porque Jesus com os discípulos, e Jesus com cada um de nós, Jesus quer primeiro ir corrigindo alguns conceitos da fé. Senão a gente vive o jejum ao modo fariseu, vive o jejum ao modo lá da primeira leitura, faz jejum, mas explora todo mundo, maltrata todo mundo. Dessa correção do coração através de verdade. Jesus gastou muito mais tempo com os discípulos pregando e ensinando do que praticando penitências, não que elas não sejam importantes. Porque no outro evangelho Jesus vai dizer, vinho novo, que é o evangelho, a palavra dele, em odres novos. Senão, vai se perder tudo. E é o que acontecia com os fariseus. A palavra de Jesus encontrava um coração velho. Porque faziam o jejum e as penitências todas de um modo muito exterior. Mas Jesus então vai dizer, eles não fazem jejum? Então tá. Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Portanto, aqui Jesus acabou de se apresentar. Mais importante do que o jejum é conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o noivo. Diga comigo, Jesus, fala que acorda. Jesus é o noivo. Nós estamos, irmãos e irmãs, muito acostumados, grosso modo, a pensar Deus como Pai. E Jesus revelou Deus como Pai. Lá no profeta Isaías, a gente pode até pensar Deus como mãe. Lembra? Ainda que a tua mãe se esqueça de você, eu não me esqueço.
Então Deus é pai, Deus é mãe, mas a gente não é muito acostumado a pensar Deus como noivo, como esposo. Pai e mãe a gente não escolhe, a gente ganha, não é isso? E justamente porque não escolhe, justamente porque é dado, muitos de nós somos inclusive mal agradecidos. Pai e mãe faz tudo. Você já reparou que é assim? Você faz tudo. Tudo o que deve e tudo que o carinho pede. Certo? Não recebe um elogio. O dia que você não faz um mimo que sempre faz, o que você escuta? Reclamação. A vida inteira não agradece o almoço. Não chega, não dá um beijo, não dá um cheiro, não fala, nossa mãe, mas a senhora cozinha tão bem. Ai, que nada, menina, a mãe está corrida. Tá nada, mãe. Essa cebola que a senhora faz, que ninguém faz essa cebola. A senhora é mais linda que a cebola, sabia? Desculpa, mais gostosa que a cebola. Te amo, melhor mãe do mundo. Nunca. O dia que ele chega em casa e o almoço não está pronto naquela hora, vai atrasar 5 minutos, o que acontece? Ô louco, tem almoço nessa casa? Não é assim? O amor muitas vezes deseduca. Sabia disso? Você faz. A pessoa que recebe começa a acreditar que você faz. Não é mais que sua obrigação almoço na hora. Os homens aí, já que estamos falando de comidinha, estamos entre adultos. Namora. Quer namorar, namora. E o anticoncepcional ajuda, né? Todo dia é dia. Quer namorar, namora. A camisinha ajuda, né? Quer namorar, namora. O Dio quer namorar, namora. Deseducadão, ele quer namorar, namora. O dia que ele quer namorar não tem amora? Tem mulher nessa casa? É ou não é? A gente vai fazendo para os outros, e veja, não é que você não tenha que fazer, é pecado não fazer o bem que pode, mas é pecado ser ingrato, e isso existe muito. Paróquia vai ficando assim, vai virando carne de vaca. A melhor das coisas, quando você faz, no fundo quem recebe como se eu não estivesse fazendo mais que a minha obrigação. Não faz não para ver. Pai e mãe a gente não escolhe. E talvez seja por isso que alguns desapercebidos são tão mal agradecidos com a mãe e o pai que tem, a esposa ou o esposo que tem. Enfim, mas aí Jesus hoje se apresenta como esposo. E aí, meu amigo, mudou um pouquinho a coisa, porque se ele é o noivo, nesse relacionamento noivo-noiva, significa então, exige então o quê? Alguma disponibilidade, alguma aceitação do outro como amor, alguma eleição pelo outro. Meu pai eu não elegi, é quem é. Minha mãe eu não elegi, é quem é. Agora um noivo ou uma noiva eu escolho, eu desejo, porque vi beleza, porque vi qualidade. Um noivo ou uma noiva eu me disponho a ele, porque senão não vai funcionar, não é isso? Então eu me abro ao gosto, às preferências. Portanto, olha lá, Jesus é o noivo. O jejum é para quê então, meus irmãos? Para redescobrir a beleza de Cristo, para nos colocar numa relação de amor, não só de lei, com Jesus Cristo. Ele é um noivo. Deus não é só pai, Deus não é só mãe, Deus é um noivo. Ele está querendo namorar com a gente, Ele está querendo pedir em casamento. Portanto, o jejum é um modo de se dispor a um certo romance, beleza, química, pele, desejo, aceitação. E aí Jesus então vai dizer: e pode os amigos do noivo estarem de luto enquanto o noivo está com eles? Portanto, segunda coisa aqui, o que é o jejum? É uma espécie de luto também. Luto, tristeza pela virtude que eu matei por causa do pecado. Eu estou de luto pelo meu pecado. Acabei de matar a modéstia e a serenidade com o palavrão que falo, com a fofoca que falo. Acabei de matar a castidade que vivia
pelo pecado que cometi. Acabei de matar a simplicidade, a generosidade, porque acabei de ser sovina, mão de vaca, interesseiro, trapaceiro, mesquinho no meu dízimo, na minha oferta, no relacionamento com o mais pobre. Então, o jejum é uma forma de luto. Agora, não se faz luto enquanto o noivo está com eles. E os discípulos tinham Jesus, o noivo, que quer casar com a terra. Aí Jesus diz: mas dias virão, e vieram, e cá estamos, em que o noivo, Jesus, será tirado do meio deles. Então sim eles jejuarão para a vinda e as visitas do noivo. Portanto, irmãos e irmãs, nós somos os amigos do noivo, somos a igreja do noivo que não tem o noivo. Cadê Jesus? Jesus não está aqui fisicamente, barba, cabelo, 2 braços, 2 pernas, como os discípulos tinham. O noivo nos foi tirado. E aí o jejum nos prepara para estarmos na presença do noivo. E onde é que o noivo se faz presente agora? Sobretudo e sobremaneira, na Eucaristia. Por isso o jejum nos prepara para a Eucaristia. Por isso a gente não vem para a missa arrotando almoço e janta. Por isso a gente não vem para a missa mascando chiclete, nem traz chips para as crianças, pelo amor de Deus. O jejum que nos prepara para estar com o noivo, na alegria do noivo, para comer com o noivo, o banquete da Eucaristia. Mas existem outras presenças de Jesus no mundo e na espiritualidade, não tão concretas, e nunca nenhuma delas supera a Santíssima Eucaristia, mas Jesus está de outros modos conosco. Onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio deles. Portanto, o jejum comunitário, que atrai a presença de Deus, que nos facilita a oração. Jesus está na palavra quando nós rezamos, portanto, períodos de jejum, onde a gente lê salmo, lê Bíblia, que parece que o texto bíblico vai ficando cada vez mais claro e fácil de entender. O jejum que nos prepara para rezarmos melhor e junto com as nossas devoções, o terço, novena, Quaresma de São Miguel, enfim, tantas coisas que a gente faz, novena da Divina Misericórdia. O jejum ajuda na presença do noivo. Então sim, eles jejuarão, e cá estamos nós. Quaresma, toda sexta-feira do ano, abstinência de carne. Nesse tempo da Quaresma, junto com a abstinência de carne, da sexta-feira, do tempo da Quaresma, a gente intensifica as nossas mortificações e jejua pelos 40 dias, se abstendo de coisas mais prazerosas ao nosso paladar. Tudo isso porque o noivo nos foi tirado, mas está em momentos pontuais conosco. E o jejum nos prepara então para um matrimônio, redescobrir a beleza de Cristo, Deus como esposo. E aí nós ouvimos a primeira leitura. Agora que a gente já entendeu por que jejuamos, todo esse sentido catequético, espiritual da presença de Deus, agora vamos entender uma coisa. Os fariseus também jejuavam. Pergunto: adiantava do que aquelas pestes jejuar? Nada. E aqui vamos lá para o oremos da missa, que é aquela parte que você nunca presta atenção. Ó Deus, você fala amém, mas nem nada. Ó Deus, assisti com vossa bondade, ajudai com a vossa bondade, cooperai. A penitência que iniciamos, quarta-feira de cinzas, para que vivamos, bate no peito, interiormente as práticas externas da Quaresma. Fariseu também jejuava, mas não vivia interiormente. E a primeira leitura ali vai nos ajudar a entender isso aí. Deus está se queixando do povo e começa dizendo assim: esse povo vem à minha presença, querendo ouvir minha palavra, receber as minhas bênçãos e benefícios, como se fosse gente que é minha amiga, como se não me devesse nada. E ainda perguntam: por que Deus está de mal com nós? Sendo que a gente até fez o jejum. E Deus disse o quê?
É porque no dia em que vocês jejuam, prática externa, no dia em que jejuam, vocês exploram o pobre, maltratam o empregado, não é isso que Deus falou ali? E pensam só em negócio e ganhar dinheiro. Ou seja, a prática externa está sendo feita, mas e o coração? Não mudou nem um pouco. Nós estamos aqui para trabalhar, ganhar dinheiro e desviar do Geraldo e do Carlos Schaeffer, que daqui um dia já, né, começa a passar por aí pedindo doação para a festa. E aí a gente vive práticas externas. Aqui falou do jejum, a gente tem muitas outras, não só o jejum. Você conhece gente que reza, e quanto mais reza, mais ruim fica? Você conhece gente que reza, e quanto mais reza, mais a língua cresce? Você conhece gente que reza, e quanto mais reza, mais amargo é? Você conhece gente que com um terço caindo do bolso, ou na pontinha da mão, fala assim, por mim você podia morrer. A prática externa está sendo feita, mas e o espírito e o coração? Está nem aí, porque não entende e nem usa a prática externa para corrigir o interno. É negociar, tá com Deus. Eu continuo sendo quem eu sou. Não permito que ninguém me incomode. Não me estico 1 centímetro na minha caridade para com a igreja, para com o pobre, para com o outro. Me omito de qualquer coisa que custe meu dinheiro ou meu cansaço. E aí eu negocio com Deus, fazendo umas rezas, fazendo umas devoções, sem interesse nenhum de crescer na virtude. E aí Deus coloca ali no profeta, não foi isso? Acaso é esse o jejum que me agrada? Que você por determinado minuto do dia, por determinados tantos dias, como eram os judeus, senta na cinza, ajoelha e bota a testa no chão? Será mesmo que isso é o que mais me agrada? Eu estou muito interessado com isso. E aí o Senhor vai dizer para o profeta, acaso o jejum que eu prefiro, minha gente, acaso o jejum que eu prefiro não se trata de quebrar as cadeias da injustiça entre vocês, nas vossas relações de trabalho, de negócio, uns com os outros. Não se trata de desligar as amarras do jugo, tornar livre quem está detido, romper com todo tipo de sujeição e escravidão entre vocês. Será que eu não prefiro que vocês repartam o pão com o faminto, acolher em casa o pobre, o peregrino? Quando encontrar um nu, cobre-o, não despreza a carne do teu irmão. Olha só, minha gente, é um período de ficarmos sem carne. Não é colocar essas coisas em oposição uma à outra, é se completarem. Nós estamos num tempo de ficar sem comer carne, e Deus diz, então não despreza a carne do teu irmão, do doente, do pobre, do escangaiado mesmo, do alcoólatra jogado. Não despreza a carne do teu irmão. E aí Deus faz uma promessa para quem vive bem o jejum. Nós estamos lá em Isaías 58, versículo 8 agora. Quiser grifar de verde palmeiras, para você nunca mais esquecer, você ia ficar bem com Deus. Então, brilhará a tua luz como a aurora. Ó, tua saúde vai se recuperar mais depressa. À tua frente caminhará a tua justiça e a glória de Deus te seguirá. E então invocarás o Senhor, Ele te atenderá quando pedires socorro, te dizendo, pois não, eis-me aqui. Irmãos e irmãs, olha a promessa que há aqui. Então, tua luz brilhará. Existem pessoas que são sombrias até na face. Não tem? Gente que é sombrio até na face. Ou porque vive triste, está triste, ou porque é mal mesmo. Tem gente que só de olhar você sabe que ele é ruim. De olhar. O jeitão de vir andando para você, estender a mão, você sente um calafrio. Tem gente que é ruim, ele é interesseiro o tempo todo, ele é malévolo o tempo todo, ou ele é tristonho, pesado o tempo todo. Olha o remédio da palavra: o jejum, a abstinência e as boas obras. Deus está dizendo então que quem para de pensar em dinheiro e trabalho o tempo todo, que quem para de pensar em negociato o tempo todo, e que quem para de maltratar os outros e começa a fazer o bem, como foi sugerido aqui, ele diz que essa pessoa começa a brilhar, até a cara melhora. Meus irmãos, o bem faz bem.
Entende isso? O bem faz bem. Quando a gente sai da gente em direção ao outro, o bem faz bem. Portanto, o melhor remédio, às vezes, para o nosso cansaço moral, espiritual, afetivo, que nos vem da vida, é continuar fazendo o bem. Olha o que a palavra está dizendo. Até a tua luz brilha. E claro que por luz aqui está falando também até de boa fama. O povo começa a achar que você é legal, que você é generoso, que você é bom, que você é prestativo. Tua luz brilhará. Que mais diz? E até a tua saúde, misericórdia, até a tua saúde se recupera mais depressa. Por quê? Porque o bem faz bem. Irmãos, tem gente que está doente de não fazer o bem. Tem gente que há muito tempo e muitos anos não faz mais nada para ninguém, não faz mais nada de graça. A gente vive para a gente trabalha, descansa, come, bebe, dorme, compra, troca de celular, manda pintar a casa, troca o carro, aí descansa, chama lá um amigo ou outro, família de domingo, mas a gente gosta de estar ali. Vamos pensar aqui, quando foi a última vez que você fez o bem de graça? Quando foi a última vez que você falou, não é nada não, imagina, precisar, só me falar. O mundo hoje, muitas pessoas hoje, estão doentes, mesmo, psiquicamente, espiritualmente, um povo pesado, medroso, tristonho e dopado, vazio, porque não fazem o bem. Você sabe onde a gente descobre isso? Em pessoa muito rica. Eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou dando exemplos grosso modo, você é capaz de entender e não se doer. Pessoas que têm muito conforto, muito dinheiro, pessoas ricas, e em muitos adolescentes, que é os dois perfis de gente que, grosso modo, tudo tem exceção, não amam ninguém. Não amam ninguém. Então a madame acorda, 8h30, 8:45. A funcionária já fez ali aquela arrumada na sala, tudo, o café está pronto. Não é isso? Ela come lá uma crepioca, porque ela é fitness, e vai para a academia ganhar glúteo. Certo? Academia. Passa na volta, deixa no pet shop o bichinho, gasta com um cachorro que não gasta com um filho que não quer ter porque engorda, a teta cai, apesar que ela já levantou também, já esticou no bisturi, já enfiou os gel lá, as borrachas dentro, né? Aí ela volta, faz uma drenagem, não sei o quê, à tarde ela faz não sei o quê, que não sei o quê, um minutinho do chá, da leitura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e vai anos assim, sem fazer o bem para ninguém. Para ninguém. Não faz nada para ninguém, a pessoa não se doa, a vida dela não tem utilidade nenhuma. Nenhuma. Se ela morrer, não faz diferença. Não cuida de ninguém, não faz nada. Sim. Aí 2 vezes por ano, em alguma reunião social, quer passar aí na foto, porque tem horror a pobre, não engana ninguém. Ajuda a fazer um cachorro quente para uma criança, compra uma cartela lá. Depois não sabe porque é vazio, porque é triste, porque é doente, porque sente, sei lá, um negócio esquisito. Adolescente não é assim também? Eles não fazem nada para ninguém. Não fazem nada, eles não cooperam com nada dentro da casa. Não faz nada, eles só recebem. Está tudo certo, está tudo no lugar. E a gente não pode apertar muito, porque eles são tudo meio frágil. Se você apertar, eles estouram. Não é assim? Tem que pegar leve com ele. Não pode ficar bravo. O glorioso tem por missão na vida não repetir de ano e não engravidar a namorada. O que ele faz? Repete de ano e engravida a namorada. Você dá uma tartaruga para ele cuidar, ela foge e ainda deixa ele amarrado pelos pés. E você não pode falar nada.
tudo doente por dentro. O que Deus está dizendo? Aprenda a amar, a partilhar, tirar de você e dar para alguém. Aprenda a cuidar de alguém que até a tua saúde sara. E aí todos nós já fizemos e fazemos, de vez em quando, essa experiência de estar meio borocochô. Conhece essa palavra, né? Minha avó gosta. Borocochô, moado, mochibento. Então, todo mundo faz essa experiência, está meio borocochô. Que adianta, tanto que a gente reda, é, não é? Uma dor meio aqui, uma dor meio lá. Aí dá uma dorzinha aqui na lombar. Meu Deus, é Covid. Que Covid, criatura? É veieira. Tá gordo, não faz exercício, qualquer coisa que pega dói os músculos mesmo, relaxa um pouco. E aí naquele desânimo, que esse calor medonho que tá fazendo atrapalha também, né, gente? Aí você fala, mas também esse calor, acho que é esse calor, deve ser esse calor. E aí todos nós fazemos a seguinte experiência, pelo menos deveriam fazer, de sair de nós mesmos. Gastar algum tempo ouvindo alguém. Fazer algo. Tirar um tempo do dia, não, eu te levo, vamos lá. Não vai atrapalhar não, imagina que vai atrapalhar. Aí você leva, aí você paga aquela conta, aquela coisa, você faz por alguém. Quando você faz essa experiência, a gente volta ou não volta para casa se sentindo mais magro, mais santo, mais amigo de Deus, mais corajoso, e olhando para aquele negócio que parecia um Golias, agora parece um negócio menorzinho até. É ou não é assim? Até a tua saúde recupera mais rápido, porque o bem faz bem, e nós precisamos praticar o bem, meus irmãos. Tem gente que está doente porque não é boa. Eu não estou falando de castigo. E também não fica aí agora na tua cabeça porque fulana está doente também, ruim que é o demônio. Esse você não sabe, isso não te compete. Tem muita gente boa com caroço, com tumor, com AVC, com câncer, com diabetes. Mas você está entendendo a palavra de Deus, sim ou não? Bom, pergunta para quem está do seu lado, está entendendo ou ele vai ter que fazer homilia até a hora do almoço? Irmãos, o bem faz bem, praticamos, até a saúde melhora. E aí, a oração melhora. A palavra diz, de modo que quando você me invocar, pedindo socorro, porque ninguém pede socorro falando, socorro. Isso não é socorro, isso é por favor. Como é que a gente pede socorro? Eu vou contar até 3, vamos pedir socorro. Como é que uma pessoa pede socorro, você já pediu, pede ou pedirá socorro? Como é que é? Você vai olhar para o céu e vai falar como? Socorro. Como é que a gente fala socorro quando pedir socorro? No 3, vamos mostrar para o Brasil e para o mundo ver. 1, 2, 3 e... socorro! E ele te dirá, eis-me aqui, não precisa gritar não, sou surdo. Eis-me aqui. Pois não, o que foi, filho? Não precisa gritar não, papai já ouviu. Por que tem gente que nem rezar consegue? Porque está em dívida com Deus e está em dívida com os outros. Quem é devedor do amor não consegue rezar. Aí vem na missa, aquele momento bonito, Espírito Santo passando, limpando, ai, tá lá, coisa bonita, Jesus. Aquela pessoa assim, os homens bugai, ele está devendo para Deus, não tem outra. E está devendo para os outros, devendo amor, devendo obrigado, por favor, com licença, te amo, devendo, sabe, devendo pequenos favorzinhos que a gente se nega, a gente se faz de morto, a gente se faz de besta para não ajudar os outros, a gente se faz de difícil, isso pesa a alma. Portanto, irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, tempo da quaresma, é tempo de jejum, de abstinência, de generosidade, de colocar o corpo para rezar, louvar ou se penitenciar, mas viver de modo interno as coisas externas, senão a gente jejua igual o fariseu. E é um jejum para nos elevar aos céus, porque senão a gente jejua pensando no pecado, que o pecador também pensa, fica só do corpo para fora, não muda o nosso coração. Mas junto ao jejum, as devoções e a vida religiosa que a gente tem que ter, o Senhor hoje nos fala do outro, do próximo e das coisas que ao nosso redor requerem um pouco da nossa caridade, da nossa presença. Então, tua luz brilhará
tua saúde se recuperará. E quando você me pedir, como é que é socorro, 1, 2, 3? E quando você me pedir 1, 2, 3, socorro! Eu te direi, grita não, eis-me aqui. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces.